Senhor, irmãos. Amém. Soberano Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para falar do Teu amor, Senhor, para Te louvar, Te bendizer. E Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, queremos Te pedir Tua palavra, Senhor. Que Tu venha, Senhor, falar o que Tu queres falar aos nossos corações nesta noite. Tu possa usar Teu servo mais uma vez, Senhor. Abençoa, reveste ele, Pai. Guarda ele de todo e qualquer mal, Senhor Jesus. Que nenhum mal venha sobre a vida dele por conta dessa palavra. E que a gente venha compreender, Senhor. Pois se o Senhor mandou falar novamente, porque o Senhor quer conserto, o Senhor quer falar aos nossos corações. Então que a gente venha compreender, Senhor, e praticar. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Atos, capítulo 16, versículo 28 ao 32. Glória a Deus. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz, e entrou e veio tremendo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e conduziu-os para fora, dizendo: senhores, o que eu faço para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos que não abra a Bíblia nos versículos que eu vou ter que ler, para não tirar a concentração. Depois, se os irmãos quiserem, tem aqui a pregação, os irmãos tiram foto para estudar em casa. Vamos entender essa palavra, irmãos. Irmãos, nós temos que entender qual foi o propósito que Deus nos chamou. Deus foi até a nossa vida e nos chamou, irmãos. Ele tocou em nós, Ele nos conduziu a encontrar o seu Filho. Hoje encontramos a Cristo pelos méritos do Pai. O Pai quis que Ele viesse a cada um de nós e abriu a nossa mente, irmãos, abriu os nossos olhos para a gente enxergar a verdade, irmãos, pois antes estávamos enganados por religiões, por homens, por práticas, sendo enganado e caminhando, irmãos, para a perdição. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, cada segundo, nós estávamos chegando perto da perdição. Mas Deus reverteu esse quadro. Ele mudou a nossa vida quando Ele permitiu que Jesus viesse sobre nós. E agora, irmãos, sendo cristãos em Cristo Jesus, tendo uma mente de Cristo, para que Ele fez isso? Por que Ele fez isso? Irmãos, para que a sua palavra, a palavra de Deus, possa chegar à tua casa, Ele precisa de um instrumento. Ele precisa de algo para que Ele possa manter, e esta pessoa que está tendo o mantimento do céu, esta pessoa seja um veículo de Deus, para que aqueles que estão próximos desta pessoa possa conhecer a verdade, a qual você conhece agora. Nós somos um instrumento de Deus, não para dizer como essas pessoas falam aí, esses irmãos que ainda não entenderam o Evangelho. Deus veio a mim para me abençoar, para me dar um carro, Ele veio para me dar uma casa. Não, em Deus eu sou mais do que vencedor. Não, irmão, esqueçam isso. Isso aí não vai fazer nada diante dos pecadores, só empurrar mais eles para a perdição. A gente tem que entender, irmãos, que Deus nos chamou por um propósito. Ninguém aqui foi chamado à toa.
Deus quis te chamar porque Ele quis que você fosse instrumento dEle para levar a sua palavra. Através de você, irmãos, a sua família vai conhecer o Evangelho, irmãos. É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus não quer, irmãos, que a gente coloque a nossa mente em coisas daqui da terra. Porque quando colocamos a nossa mente nas coisas da terra, nós esquecemos as coisas celestiais. Nós esquecemos que um dia vamos estar com o nosso Senhor. Nós esquecemos que nós vamos adentrar os portões celestiais. Quando nós olhamos para aqui, lembra de Pedro? A pregação que nós pregamos aqui, quando Pedro ouviu o vento, ele tirou os olhos de Cristo. E o que foi que aconteceu? Ele começou a submergir, a afundar, porque ele tirou os olhos do propósito. Jesus disse: ele venha. Ele começou a ir, mas ele deu a atenção dele, foi tirada pelo vento. Ele ouviu o vento e ele percebeu onde ele estava, e ali começou a afundar, irmãos. A mesma coisa, irmãos, é com nós. Se nós colocarmos nossos olhos no mundo, a nossa família irá perder a oportunidade de conhecer a verdade. Irá perder, porque você olhou para as coisas desta terra. Você desejou as coisas desta terra. Você se lembra o que o diabo fez? O que Satanás fez no Éden? Ele induziu a mulher a comer do fruto. Por que não pode comer? Você vai ser igual a Deus. A sua mente vai se abrir. Você vai ter o mesmo entendimento de Deus. Ele induziu a mulher a pecar. É isso que o diabo está fazendo na vida de muitos irmãos, virando a sua face para as coisas desta terra. E quando eles olham para as coisas desta terra, ele perde o propósito que a qual foi chamado. A sua família, os seus que está na sua casa, o seu filho, o seu neto, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, que não conhece o Evangelho. É para isso que Deus nos chamou, irmãos, para pregar a sua palavra, para que através da palavra do Senhor, as pessoas que estão no seu convívio possam ter os olhos abertos. Você pode me dizer: eu não sei pregar a palavra, mas você sabe falar o que foi que Jesus fez na sua vida. Você pode anunciar a Cristo só em dizer: Jesus me salvou, hoje eu sou salvo por Cristo, hoje eu tenho uma paz que só Ele pode dar. Só você falar isso já é pregar o Evangelho, irmãos. Lembra do cego, quando foi questionado? Ah, mas ele é um pecador. Se é pecador eu não sei, mas eu era cego, ele me fez enxergar. Aquele homem pregou o Evangelho, irmãos, só no que aconteceu com ele. Eu era cego, mas agora eu vejo. Acabou, irmãos. Ele falou o que Cristo fez com ele. Assim é cada um de nós, irmãos. Nós fomos chamados, irmãos, para pregar a palavra de Deus, irmãos. Há pessoas no nosso meio que está sendo empurrada a cada dia para a perdição, irmãos. Todos nós aqui temos parentes, irmãos, pai, mãe, que está sendo cada dia dando um passo para a perdição. E o que você está fazendo? O que você está procurando ainda? O que você quer na presença do Senhor? Carro, casa, uma boa poupança, um trabalho estável? É isso que você está procurando? Enquanto a sua família está indo para a perdição? Enquanto aqueles que estão esse momento com você ainda está aqui, mas amanhã você pode ter a notícia: morreu. E para onde eles estão indo? Para onde? Quem será o seu dono? Quem será o dono dessa pessoa? Para que lugar esta alma vai?
e você está vendo tudo e deixando passar. Irmãos, ao fato de você dobrar o seu joelho e pedir por aquela alma, já é algo grande, irmãos. De interceder por ela. Tirar 1 minuto, 10, 15 minutos e pedir: Deus, tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia, Senhor, do meu primo ali, que está na droga. Senhor, olha para ele, assim como o Senhor olhou para mim. Ao fato de você tirar um tempo, gastar um tempo com Deus, já é algo maravilhoso, irmãos. E que, se for a vontade de Deus, você verá com seus próprios olhos. Aqui, irmãos, em Atos capítulo 16, do 28 ao 32, aqui relata quando Paulo foi para a Macedônia, induzido pelo Espírito Santo. Paulo ali pregava aonde chegava, e ali se achegou uma certa mulher, uma jovem, que estava com espírito de adivinhação. Paulo ali expulsa aquele espírito, mas só que esse espírito dava lucro aos senhores daquela jovem. Os senhores ganhavam dinheiro pela adivinhação que aquela jovem fazia. Quando Paulo expulsa, aquela mulher não consegue mais adivinhar, porque era aquele espírito imundo que fazia ela adivinhar. E ali aqueles senhores, vendo que não tinha mais lucro, eles pegam Paulo e Silas e levam aos pretores, aos governantes daquele lugar. E ali eles são acusados de estar trazendo confusão entre aquele lugar, porque eles diziam: ó, nós somos romanos, eles vêm trazer coisas que aí não é lícito para a gente, está procurando confusão aqui. E aqueles homens, Paulo e Silas, são condenados a tomar açoites, e ali toma vários açoites e é preso, é jogado na prisão, com correntes nas mãos e nos pés, preso no tronco. Mas a palavra diz, irmãos, que à meia-noite, em vez dele estar ali dizendo: oh meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? A gente está perdido, a gente morreu. Não, esses homens de Deus louvavam a Deus, eles cantavam louvores, e aquelas pessoas que estavam ali na prisão testemunhavam o que aqueles homens estavam fazendo. Eles louvavam. O louvor desses homens foi tão intenso que Deus ouviu, e Deus manda um terremoto naquele lugar, irmãos. Aquela cadeia é abalada pelo terremoto que Deus manda, e as portas são abertas, as correntes caem, se quebram, e todos ali são livres. Mas naquele lugar, irmãos, tinha um carcereiro. Aquele homem era responsável por cada preso. Quando aquele homem acorda e vê aquele tumulto, e quando se achega na cadeia e vê as portas tudo abertas e não vê preso nenhum, o que é que ele faz? Ele pega a espada, coloca na sua barriga e tenta se matar. Por que este homem fez isso? Porque, irmãos, na lei romana existia uma lei que, se um carcereiro ou um soldado perdesse um prisioneiro, ele pagava com sua própria vida. A gente vê isso, irmãos, em Atos capítulo 12, versículo 19, quando Pedro foi preso, e a igreja começou a orar, e Deus manda um anjo lá naquele lugar e tira Pedro da prisão. E após, no outro dia, quando Herodes se levanta, que vai pegar Pedro para matar, Pedro não estava mais na prisão. E ele se ira e manda matar todos os 16 soldados que estavam ali, porque perderam Pedro. Então, esse carcereiro, vendo que aqueles homens não estavam ali, pega a espada para se matar. Mas Paulo sabia dessa lei, porque Paulo era um cidadão romano, e Paulo vê ele tentando se matar, e Paulo diz: ó, não faça nenhum mal a ti, estamos todos aqui, não precisa se matar, ninguém fugiu. Paulo olha a vida daquele homem, preserva a vida daquele homem. E a palavra diz, irmãos, depois desse fato que acontece naquela cadeia, que a cadeia é abalada, aquele terremoto, este homem fica numa situação temorosa, com medo. Ele vai ali, pega uma tocha,
tira Paulo e Silas da cadeia, se prostra diante de Paulo e Silas e diz: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Aquele homem viu um grande testemunho ali naquela cadeia, mas ele fala: o que eu faço para ser salvo? Não foi para ser salvo dos pretores, dos governantes, da lei romana. Não, naquele momento, devido àquela manifestação espiritual que houve naquele lugar, este homem se prostra diante de Paulo e Silas e pede a salvação da sua alma. Ele vê que aquilo que aconteceu não era coisa de homens, era coisa sobrenatural, de um Deus. Então ele se prostra e diz: Senhor, o que eu faço para ser salvo? E Paulo e Silas pregam a palavra, irmãos: crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Irmãos, aquele homem teve um papel fundamental, irmãos, para que o Evangelho, a salvação em Cristo, chegasse naquela casa, naquele local, naquela família. Por causa deste homem, este homem, pela atitude que ele tem de se entregar a Cristo, de ver a manifestação de Deus e crer naquilo, por causa dessa atitude, ele consegue também levar salvação para a sua família. Porque Paulo, irmãos, quando vê aquele homem tentando se matar, Paulo percebe que aquele homem poderia ser o canal, o caminho para a família dele conhecer a Cristo. Paulo percebe isso e Paulo diz: não faça nenhum mal a ti, estamos todos aqui. E por isso, por poupar a vida deste homem, este homem se torna um canal de Deus, para que toda a sua família seja salva. Uma palavra, se você ler ali, irmãos, o restante ali fala que ele creu na palavra e foi batizado, ele e a sua casa, todos da casa dele creram e foram batizados. Irmãos, eu quero que você entenda que o papel que Deus te deu hoje é importante demais, irmãos. É algo que a gente não imagina, irmãos. O que nós possamos ser induzidos pelo Espírito Santo, o que nós possamos fazer, irmãos, é grande demais. Ou você acha que uma alma, para ter os olhos abertos e se entregar a Cristo, é fácil? Não é fácil, irmãos. É por isso, irmãos, que Deus nos confiou este papel. É por isso que Deus nos confiou este trabalho, para ser perseverante na fé, irmãos, pela nossa família, irmãos. Aquele homem poupou a sua vida, não fez nenhum mal à sua vida, mas por acontecer isso, ele foi um caminho para que a família dele conhecesse o Evangelho. Foi isso que Paulo viu naquele momento: não faça nenhum mal a ti, estamos todos aqui. Aquele homem se prostra, crê na palavra, no Evangelho, e a palavra diz que ele e a sua casa creu e foi batizado. E eu quero agora trazer para nós, para mim e vocês. Foi por isso que Deus nos chamou, irmãos. Foi por isso que Deus confiou estas palavras a você, para que você possa ser um canal de Deus na sua casa, irmãos. Para que você testifique do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que você mostre para os seus que Cristo salva, irmãos, que Cristo dá vida, que Cristo abre os olhos do cego. Mas isso tudo, irmãos, Deus confia a você, Ele quer você, por isso que Ele te chamou, irmãos. Aqui temos testemunho de irmãos que por causa de um, outros vieram. Já pensou se esse dissesse: eu não vou, eu não quero? Esses que vieram estavam perdidos,
sem a possibilidade de conhecer a verdade. Você está vendo qual é a importância de você estar em Cristo? A importância de você ter entregado a sua vida ao Senhor, para que por você venham mais possam ser salvos, irmãos, mais possam ter a possibilidade de conhecer a verdade. Esses dias nós tivemos algo maravilhoso no meio de nós. Glória a Deus. A irmã Patrícia pregou a palavra para a mãe dela, e a mãe conheceu a Cristo. A mãe creu, entregou a vida ao Senhor. Já pensou se ela não quer trabalhar para Cristo? Se a pessoa que ela diz, eu não estou bem, não quero saber, não vou lá não. Esta alma poderia estar onde agora, irmãos? Poderia estar onde? Perdida, sem esperança. Quem sabe outro momento não ia querer aceitar, mas só que o momento foi aquele, irmãos. Foi naquele momento que Deus quis que acontecesse. Mas se a irmã não tivesse preparada, atenta a esse momento, poderia perder, irmãos. E outro eu não sei se poderia acontecer. Ou ela poderia ter ido sem a esperança em Cristo. Então, irmãos, a gente tem que nos colocar, irmãos, como servos do Senhor, servos obedientes e fiéis ao Senhor. Agora, por que a gente tem que entender, irmãos, que por nós, as pessoas que estão ao nosso redor podem ter a possibilidade de encontrar a verdade? Em Ezequiel capítulo 3, versículo 18 e o 19, Ezequiel que diz: quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não o avisar, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei de tua mão. Ainda assim, se avisares ao perverso, e ele não se afastar da sua perversidade, e do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrará a tua alma. O que Ezequiel diz aqui, irmãos? Ezequiel quer dizer, irmãos, que se nós, que somos cristãos, que conhecemos a verdade, nós não pregarmos a palavra para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão caminhando por caminhos tortos, se a gente não advertir a eles, dizer, rapaz, o caminho é Jesus, o que você quer? Rapaz, entrega a tua vida ao Senhor, rapaz. Se você não falar, esta pessoa, quando morrer, e morrer no seu pecado, Deus diz, ele vai morrer no pecado dele, mas o sangue dele será cobrado de você. Você será responsável por este sangue. Mas o contrário, se você advertir, rapaz, entrega a tua vida ao Senhor, rapaz, você está errado, rapaz, vem para o caminho do Senhor, mas essa pessoa não quer nada, e esta pessoa morre, a tua mão estará limpa, porque você falou, você advertiu, você induziu, mas ele não quis, a tua mão estará limpa. Você está vendo, irmãos, o que é ser crente? Ser crente não é isso que está se mostrando aí, irmãos. Muita gente está aí dentro da igreja e sendo induzido ao inferno, porque não querem fazer a vontade do Senhor, mas sim a sua própria vontade. Veja bem, irmãos, se você não falar de Cristo para a sua família, se você não falar de Cristo para o seu pai, para a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, se você não advertir, ele pode morrer, irmãos.
E este sangue Deus irá cobrar de você. A sua mão está suja de sangue diante do Senhor, porque você sabia que ele estava errado e não falou nada, ficou quieto. Mas se você abrir a sua boca e pregar o evangelho para os seus, e ele não quiser, você, quando se achegar diante do Senhor, você vai estar livre deste sangue, porque ele morrerá no pecado dele. Mas ele teve a oportunidade, porque tu advertiu ele, porque tu falou. Jesus nos dá, irmãos, uma ordem. Ele deixa uma ordem para cada um de nós, todos aqueles que se achegaram a Cristo. Esta ordem está sobre ele. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, e ele disse-lhes: indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, irmãos. Ele nos deu esta ordem. Se você é um cristão hoje, esta ordem recai sobre você. E este ide, irmãos, aonde você passar, Deus te deu oportunidade, você tem que abrir a sua boca e falar: Jesus salva, Jesus salva. Você tem que falar. Você tem que pedir a Deus: Senhor, me dá a oportunidade para falar com aquela pessoa. Abre, Senhor, uma oportunidade. Senhor, me bota a palavra na boca para que eu possa falar com meu irmão. Você tem que ter isso no seu coração, irmãos. Você não pode ficar isento. Não, você tem que ser ativo. Falar. Ide e pregai o evangelho. Irmãos, não se engane. Quem salva é a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Não se engane. Revelação, profecia, bênção, vitória, isso não salva ninguém. Quem salva aqui, todos que estão aqui vieram porque teve alguma vitória aqui, teve alguma bênção, teve alguma revelação aqui, uma profecia. Deus revela quando Ele quer, e quando Ele quer, e é da vontade dEle, e vai glorificar o nome dEle. Ele revela, Ele dá a revelação aos seus santos, mas para isso, para glorificar a Ele, não a nós. Então, todos nós viemos aqui pela palavra. Nós conhecemos a Cristo pela palavra. Irmãos, em Gênesis capítulo 6, o 8 e o 9, versículo 8 e 9, ali fala de Noé. Ali Deus testifica de Noé, e Noé achou graça aos olhos de Deus, e Noé andava com Deus. O próprio Deus justificava Noé. Essa justiça que Deus dava a Noé ocasionou algo. Em Gênesis 7, do 1 ao 7, Gênesis capítulo 7, versículo do 1 ao 7, Deus dá uma ordem: entra tu e a tua família na arca. Por que a família de Noé entrou? Porque só Noé era justificado por Deus, só Noé achou graça aos olhos de Deus. E por que a família entrou? Pela justiça de Noé, irmãos. Porque Noé era justo aos olhos de Deus. E o que é ser justo aos olhos de Deus? É você confiar completamente no Senhor. É você viver completamente para Cristo. É você abandonar tudo e viver só para o Senhor. Isso é ser justo. A sua confiança não está mais em você. A sua confiança não está em homens, mas sim no teu Senhor. E viver para Ele. O que é que Salmo nos diz? Aquele que teme ao Senhor, aquele que ama o Senhor, medita em sua lei noite e dia. Noite e dia, Salmos 1, medita o homem que ama a Deus, o homem que quer Deus. Esse é o justo, irmãos. E Noé foi justificado por Deus, e pela justiça que Deus derramou em Noé, a sua família entrou na arca também. A
a sua mulher, os seus filhos e a mulher dos seus filhos. Está vendo, irmãos? O que recai sobre nós. Eu aqui, irmãos, eu tenho um propósito de falar a verdade. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu tenho que dizer a verdade, porque se eu dizer a verdade, eu vou ser cobrado. A palavra diz: aquele que é muito é dado, muito será cobrado. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que dizer que você foi chamado para pregar o evangelho à tua família, para que tua família tenha oportunidade, irmãos, de conhecer a verdade. Nós sabemos que nem todos vão, nós sabemos, mas fale, diga, anuncie a palavra, porque quem conduz é o Espírito Santo. Em Romanos, glória a Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17, aqui o apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra, irmãos, é por aqui, irmãos, que as pessoas vão crer, vão depositar a fé, vai ter a salvação da sua vida, é pela palavra. Paulo diz: eu não me envergonho de pregar o evangelho, eu não tenho vergonha, eu abro a minha boca e falo, porque a palavra de Deus é poder para a salvação, irmãos. É isso, irmãos, que tem que estar em nossa vida, a palavra de Deus, que é por ela que sua família conhecerá a verdade, é por ela que os olhos deles serão abertos e eles obterão a salvação eterna que está em Cristo Jesus, a qual você já tem. 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 e o 2: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregue-se a palavra, instas a tempo e a fora de tempo, redargue-se, repreenda, exorte com toda longanimidade de doutrina. Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Não tem momento para pegar a palavra. Se Deus lhe deu oportunidade, fale, abre sua boca e fale, anuncie o evangelho. Paulo, quando viu a oportunidade daquele homem, Paulo anunciou a palavra, aquele homem creu na palavra e foi salvo ele e sua casa, irmãos. Com nós não é diferente, irmãos. Nós fomos chamados para ser missionários. Hoje está na febre de missionário, mas missionário é aquele que leva o evangelho, aquele que prega a palavra, aquele que sai de um lugar para outro para falar de Cristo, uma obra missionária. Você sai daqui para a sua casa, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, você está pregando a palavra, você está em uma missão para pregar o evangelho. É isso que Deus nos chamou, irmãos. É isso que Deus requer de cada um de nós. Estar na igreja para ser edificados pela palavra de Deus, entender a palavra de Deus, ter sabedoria pela palavra, para quando passarmos aquele portão, irmãos, chegarmos na nossa casa, no nosso ambiente, pregar a palavra, do que você veio conhecer aqui, do que você veio aprender aqui. Quando você estiver no ambiente do seu trabalho, se tiver oportunidade, fale do evangelho, anuncie a palavra de Deus. Eu fico no meu trabalho ali, irmão, mas fico catando uma oportunidade para pregar a palavra, irmãos. E quando eu tenho, eu agarro com toda a minha força, não deixo perder não, irmãos. E Deus está me honrando ali a cada dia, porque sempre me dá a oportunidade de eu pregar o evangelho. Eu não estou ali para ganhar dinheiro, irmãos. Eu estou ali para pregar o evangelho, para que almas possam conhecer a Cristo. Uma alma que eu levar a Cristo ali já é grande coisa, irmãos. Grande coisa. Uma alma que Deus me der ali já é de grande valor. O meu trabalho não foi em vão. Então, irmãos, a nossa vida é pregar a palavra. Que pregues a palavra, insista
cria fora de tempo, redargue-os, ensine, fale de Cristo, repreenda, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade de doutrina. É para isso que Cristo nos chamou, irmãos. Nós já fomos abençoados, o Senhor já nos abençoou, pois antes estávamos longe de Deus, inimigos de Deus, éramos filhos da ira. Isso, o Senhor veio e nos abençoou, nos fez agora ser filhos de Deus, e agora temos paz com Deus. Para que bênção maior do que essa? Para que bênção maior do que essa? Para que vitória maior do que essa? Para que revelação, profecia melhor do que essa? Que você saber por Cristo Jesus que você é filho de Deus, herdeiros das riquezas celestiais. Irmãos, que nós possamos nos colocar na nossa posição. Nós fomos chamados para lutar, para batalhar, e a nossa batalha, irmãos, não é contra sangue e carne, é contra hóstias espirituais, espíritos da maldade, contra demônios. Nós estamos aqui para lutar, e quem nos dá essas armaduras, essas armas para lutar, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos nos colocar na posição, irmãos, para que esse sangue daqueles que estão ao nosso redor não caia sobre a nossa mão. Tenha oportunidade, fale de Cristo, anuncie o Evangelho. Jesus salva, Jesus transforma. Fale, abra a boca e fale. Não tenha medo de nada não, que a verdade está com você, pois agora você é filho da verdade. A verdade está sobre nós. Tem autoridade do Espírito Santo para falar, para dizer. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.